A floresta amazônica é tão gigantesca que muitos cientistas acreditam que ainda existem milhares de espécies desconhecidas escondidas em regiões onde quase nenhum ser humano conseguiu entrar. Imagine uma floresta tão enorme que ocupa territórios de vários países ao mesmo tempo, formando um verdadeiro mundo perdido cheio de criaturas estranhas, rios intermináveis e mistérios que desafiam a lógica. Mas o mais assustador é que a Amazônia não é apenas uma floresta comum. Ela literalmente influencia o clima do planeta inteiro. Sem ela, muitos lugares poderiam enfrentar secas extremas, mudanças brutais de temperatura e até desastres ambientais em escala mundial. E enquanto milhões de pessoas vivem normalmente sem pensar nisso, existe um universo inteiro pulsando dentro da mata, funcionando como uma máquina viva que nunca para. Hoje você vai conhecer 10 curiosidades impressionantes sobre a selva amazônica que parecem saídas de um filme, mas são completamente reais. Algumas dessas histórias envolvem animais bizarros, fenômenos assustadores e lugares tão isolados que parecem proibidos. E já vai deixando o like porque a curiosidade número 1 é uma das coisas mais inacreditáveis que existem na natureza. A 10ª curiosidade é que a Amazônia possui o maior rio do planeta em volume de água, o lendário Rio Amazonas. A força desse rio é tão absurda que ele despeja cerca de 200 mil metros cúbicos de água por segundo no Oceano Atlântico. Para você ter ideia do tamanho disso, existem pontos em que a outra margem simplesmente desaparece no horizonte, fazendo o rio parecer um mar infinito. E o mais impressionante é que cientistas descobriram que existe um rio subterrâneo correndo abaixo do Amazonas, conhecido como Rio Omza. Esse rio invisível estaria localizado a quilômetros abaixo da Terra e teria milhares de quilômetros de extensão. Enquanto barcos cruzam o Amazonas na superfície, um gigante silencioso flui escondido nas profundezas. Além disso, durante certas épocas do ano, partes da floresta ficam completamente inundadas, criando um cenário surreal, onde árvores gigantes parecem nascer diretamente da água. É como se a selva se transformasse em um oceano verde vivo. A 9ª curiosidade envolve um dos animais mais assustadores da Amazônia, a sucuri verde. Essa cobra colossal pode ultrapassar os 8 metros de comprimento e pesar centenas de quilos. Existem relatos de moradores locais que juram ter visto serpentes ainda maiores escondidas em regiões remotas da floresta. O mais impressionante é que a sucuri consegue ficar praticamente invisível dentro da água barrenta dos rios amazônicos, esperando silenciosamente suas presas se aproximarem. Quando ataca, ela usa uma força brutal para esmagar o animal, antes de engolir tudo inteiro. E apesar de parecer uma criatura pré-histórica, ela existe até hoje nas águas da Amazônia. Algumas expedições já registraram encontros tão assustadores que muitos exploradores se recusaram a voltar para certas áreas da mata. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Se animais tão gigantescos conseguem se esconder facilmente, quantas criaturas desconhecidas ainda podem existir nas partes mais profundas da floresta? A 8ª curiosidade é sobre um fenômeno conhecido como rios voadores. Pode parecer ficção científica, mas a Amazônia literalmente cria rios invisíveis no céu. As árvores liberam enormes quantidades de vapor de água na atmosfera, formando correntes gigantescas de umidade que viajam por milhares de quilômetros. Esses rios invisíveis ajudam a levar chuva para diversas regiões da América do Sul. Em outras palavras, a floresta funciona como um gigantesco sistema natural de ar-condicionado do planeta. Cientistas afirmam que sem a Amazônia, muitas áreas poderiam virar desertos ao longo do tempo. E o mais impressionante é que uma única árvore amazônica pode liberar centenas de litros de água por dia no ar. Agora imagine bilhões de árvores fazendo isso ao mesmo tempo. É como se a floresta respirasse constantemente, influenciando o clima de países inteiros, sem que a maioria das pessoas sequer perceba. A 7ª curiosidade envolve um dos peixes mais perigosos da Amazônia, o candiru. Esse pequeno peixe ficou conhecido mundialmente por causa das histórias assustadoras envolvendo ataques extremamente incomuns. Apesar de existirem muitos exageros e lendas sobre ele, o candiru realmente possui características bizarras. Ele é um peixe parasita extremamente pequeno e difícil de enxergar nas águas escuras dos rios amazônicos. Mas enquanto muita gente teme o candiru, existe outro peixe ainda mais assustador na região, o pirarucu gigante. Alguns exemplares podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Imagine mergulhar em um rio escuro sabendo que criaturas desse tamanho estão nadando silenciosamente ao seu redor. A Amazônia é um lugar onde praticamente qualquer rio pode esconder animais enormes, venenosos ou completamente desconhecidos pela ciência moderna. A 6ª curiosidade é que a Amazônia abriga tribos indígenas isoladas, que quase nunca tiveram contato com o mundo moderno. Algumas dessas comunidades vivem como seus ancestrais viviam há centenas ou até milhares de anos. Muitas delas evitam completamente qualquer aproximação externa, permanecendo escondidas nas regiões mais profundas da floresta. E o motivo disso é assustador. Em diversos momentos da história,
contatos com pessoas de fora acabaram trazendo doenças e conflitos devastadores para essas populações. Hoje, expedições monitoram certas áreas apenas à distância para evitar interferências perigosas. O mais misterioso é que novas tribos isoladas ainda podem existir em partes inexploradas da mata. Isso significa que existem pessoas vivendo em um mundo completamente diferente do nosso, cercadas por uma das florestas mais perigosas e misteriosas do planeta. A quinta curiosidade é sobre uma criatura elétrica extremamente perigosa: o poraquê, também conhecido como peixe elétrico da Amazônia. Esse animal consegue gerar descargas elétricas tão fortes que podem derrubar um cavalo ou até causar sérios acidentes em humanos. Algumas espécies conseguem produzir mais de 800 volts em um único ataque. E o mais incrível é que o poraquê usa eletricidade não apenas para se defender, mas também para localizar presas e se orientar em águas extremamente escuras. Cientistas acreditam que ele possui um dos sistemas biológicos mais impressionantes da natureza. Imagine entrar em um rio aparentemente calmo e descobrir que existe um animal capaz de gerar choques poderosos escondido na água. Na Amazônia, até mesmo os peixes conseguem parecer criaturas saídas de um filme de ficção científica. A quarta curiosidade envolve um dos sons mais assustadores da floresta: os gritos misteriosos que ecoam durante a noite. Muitas pessoas que visitaram a Amazônia relatam experiências perturbadoras. Ao ouvir sons desconhecidos vindos da escuridão da mata, alguns ruídos parecem gritos humanos, enquanto outros lembram criaturas monstruosas. Na maioria das vezes, esses sons vêm de animais como bugios, aves noturnas ou predadores escondidos na floresta. Mas ouvir esses barulhos no meio da noite, cercado por uma escuridão total, é algo que muitos descrevem como aterrorizante. E isso acontece porque a Amazônia nunca fica silenciosa. Mesmo durante a madrugada, a floresta continua viva, cheia de movimentos, caçadas e criaturas observando tudo escondidas entre as árvores gigantes. A terceira curiosidade é que a Amazônia pode esconder remédios capazes de mudar a medicina mundial. Cientistas acreditam que milhares de plantas da floresta ainda não foram estudadas completamente. Algumas já ajudaram na criação de medicamentos importantes, usados no tratamento de doenças graves. O problema é que áreas inteiras da floresta desaparecem antes mesmo de serem analisadas pelos pesquisadores. Isso significa que possíveis curas podem estar sendo perdidas sem que ninguém descubra. E o mais impressionante é que povos indígenas já utilizavam muitas dessas plantas medicinais muito antes da ciência moderna entender seus efeitos. A Amazônia funciona como uma gigantesca farmácia natural escondida dentro da selva, cheia de segredos que ainda podem revolucionar a medicina no futuro. A segunda curiosidade é sobre as gigantescas árvores da floresta amazônica. Algumas delas ultrapassam 80 metros de altura, equivalendo ao tamanho de prédios enormes. E o mais surreal é que certas árvores conseguem viver por centenas ou até milhares de anos. Em regiões isoladas, cientistas encontraram árvores tão altas que drones precisaram ser usados para registrar imagens completas delas. Muitas dessas árvores abrigam ecossistemas inteiros em seus galhos, com pássaros, insetos, macacos e plantas vivendo em diferentes níveis da copa. É literalmente uma floresta em cima da outra. E quando você percebe a dimensão dessas árvores gigantescas, entende por que tantas pessoas descrevem a Amazônia como um lugar quase alienígena. A primeira curiosidade é uma das mais inacreditáveis de todas as partes da Amazônia. Ainda são praticamente desconhecidas pela humanidade. Mesmo com satélites modernos e tecnologia avançada, existem regiões tão densas e perigosas que quase ninguém conseguiu explorar completamente. Novas espécies de animais são descobertas todos os anos, incluindo peixes estranhos, insetos gigantes e criaturas que parecem pré-históricas. E muitos cientistas acreditam que ainda existem milhares de espécies esperando para serem encontradas. A Amazônia continua sendo um dos maiores mistérios vivos do planeta Terra. Um lugar onde a natureza domina tudo, onde rios parecem mares, onde criaturas gigantes se escondem nas sombras, e onde o desconhecido ainda existe de verdade. E talvez o mais assustador seja pensar que, neste exato momento, alguma criatura jamais vista pode estar caminhando silenciosamente nas profundezas dessa floresta gigantesca.